Páscoa e os seus desafios. A Páscoa e os seus desafios. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Está lá no final da Bíblia. Hebreus 10. Do verso 19 ao verso de número 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e do corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Senhor, fala conosco neste momento, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A Páscoa e os seus desafios. Amados irmãos, nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus, né? Nós não temos bem definido o autor, né? Mas nós olhamos e observamos nele assim, né, uma visão muito pastoral a respeito da sua epístola. Por isso que alguns sugerem até que tenha sido Paulo que escreveu essa epístola. O autor não faz só uma teologia, né, teórica, mas ele nos aponta aqui algumas coisas assim muito importantes para nós, né? Ele mostra aqui na sua doutrina como nós devemos viver, como nós devemos servir ao Senhor, né? O seu credo, a sua confissão de fé determina assim a nossa conduta, né? E a sua prática, o nosso viver diário. Nessa passagem que nós lemos, né, ele nos deixa aqui instrução e exortação, né? Ele nos ensina e também exorta. É muito prático como nós devemos conhecer a palavra e como nós devemos viver e quais os desafios para a nossa vida. O seu ensino, né, deve produzir em nós uma dupla e profunda confiança, né, de que nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. E que nós temos também aquele que nos defende diante de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós temos acesso e temos aquele também que nos defende diante do Senhor, o nosso Deus. E este é o fundamento e a base da nossa fé em Cristo Jesus. E quando nós estamos olhando para a Páscoa, nós temos que entender a Páscoa com esta visão, de que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para ser o nosso acesso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João diz que Ele é o nosso advogado. Ele continua lá diante do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Porque sabemos que somos pecadores. Então vamos trabalhar isso que nós falamos aqui por alguns minutos. Primeiro, o acesso à presença de Deus. Podemos ter plena confiança de que temos acesso a Deus. Amém? Você concorda comigo? Né? Estar diante do Senhor é mais que privilégio, né? Estar diante do Senhor nosso Deus é uma graça maravilhosa que só Deus pode nos conceder. No Antigo Testamento era só coisa dos sacerdotes. Hoje não.
Hoje nós temos sacerdócio universal de todos os crentes. Todos aqueles que creem têm acesso ao Pai. Todo cristão, né, pode e deve estar diante do trono de Deus e saber que ele tem acesso a Deus e que ele adentra lá o Santo dos Santos. O versículo 19 e o 20 do capítulo que nós lemos. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Observa que ele diz assim, com toda a confiança no lugar santíssimo, porque o sacerdote, se ele entrasse dentro do Santo dos Santos e ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro. Ele não saía vivo lá de dentro. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que nós podemos adentrar com confiança no Santo dos Santos, por intermédio de Jesus Cristo. Por causa da sua morte, Jesus abriu o caminho novo e vivo através da cortina que ele leva ao lugar santíssimo. Então, o Senhor nos leva ao lugar santíssimo. Somos pecadores. Necessitamos da graça do Senhor nosso Deus todos os dias. Temos que pedir perdão todos os dias, em todos os momentos na nossa vida. Mas a nossa confiança em entrar na presença do Senhor nosso Deus vem por causa, não de nós, não daquilo que eu faço, não daquilo que eu penso, mas vem por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Eu confio, por isso eu posso chegar até lá. E Jesus, ele desafia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz: tudo quanto pedires em meu nome, crendo recebereis. Porque você tem acesso. Por que você não ora? Por que você não busca? Por que você não tem intimidade com Deus? Você pode ter. Basta que você busque, que você se entregue a Cristo Jesus, que você faça a sua confissão de fé. E que você aceite que o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo te lava e te purifica de todos os seus pecados. Você tem acesso ao Pai. Às vezes, mas eu estou fraquinho, pastor, eu não tenho muita fé. Lógico que você tem. Claro que você tem. Não é por sua causa que você adentra o Santo dos Santos. Mas você adentra o Santo dos Santos por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, do verso 23 a 25, Paulo fala que ele recebeu do Senhor e da forma que ele recebeu, ele passou. Que na noite em que Jesus Cristo foi traído, né, ele partiu o pão com os seus discípulos. Ele comeu com os seus discípulos. Ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele simulou ali a sua morte por causa de cada um de nós. E ele disse: só fazer isto em memória de mim. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando que o Senhor entregou a sua vida lá no Calvário por amor a nós. E nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E nós temos acesso ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Agora nós temos acesso à presença de Deus através de um caminho novo. Não é o caminho antigo, é o caminho novo, que é Jesus Cristo, né? E Ele está vivo, um caminho vivo. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Portanto, amados irmãos, quando nós estamos para celebrar a Páscoa, né, nós estamos celebrando o acesso que nós temos à presença de Deus, conquistada pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo, que foi colocado lá na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. É o justo morrendo no lugar do pecador. Você entende isso? Jesus morreu no seu lugar e abriu o caminho para a salvação e a vida eterna. Segunda coisa que nós falamos, né? A nossa defesa diante de Deus. Bom, se Jesus já morreu, e se nós já fomos lavados e remidos dos nossos pecados, por que então que Jesus continua sendo o nosso advogado, sendo o nosso intercessor? E aqui no texto de Hebreus, ele aparece como o sumo sacerdote, que intercede por nós lá na presença de Deus. Porque o diabo, Satanás, ele nos acusa noite e dia diante do Pai. Nós somos fracos, falhos. Temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E o diabo está com a metralhadora apontada assim para o seu peito, dizendo: hoje derrubo esse. Hoje esse cai.
Hoje esse cristão não fica de pé não. Hoje ele não vai suportar não. Hoje eu vou ceifar essa vida aí. Mas Hebreus está dizendo, nós temos um sacerdócio real, que é Cristo Jesus. Nós temos, lá em 1 João diz, nós temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo. Nós temos acesso a Deus. E temos também, amados irmãos, também os cuidados de Deus, para que nós não venhamos cair. Lá no verso 21, ele diz assim, ó, e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Jesus vive diante do Pai a interceder por nós. Amém? Então você pode ficar mais sossegado, mais tranquilo, que você tem uma retaguarda de oração, não somente da igreja, da torre de oração, mas que Jesus está lá no céu intercedendo por você, e que nos momentos em que as coisas ficarem difíceis, você pode dobrar o seu joelho com uma certeza que você adentra o Santo dos Santos, que você chega até a presença de Deus e que você tem Cristo Jesus que intercede por você diante do Pai. Nossos pecados foram lançados sobre Ele. E nossos pecados são lançados sobre Ele todos os dias. Quando nós cometemos pecado, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E lá em Hebreus 12:14 ele diz, ó, sem a santificação ninguém verá a Deus. Se nós não buscarmos a santificação, se nós não buscarmos essa proximidade com o Senhor, se nós não buscarmos essa justificação em Cristo Jesus, você não vai buscar, não vai alcançar a eternidade. Eu não vou chegar na eternidade, porque a eternidade não depende de mim. Depende de Deus, em Cristo Jesus, que intercede por nós. E essa intercessão é que traz para nós a nossa santificação. A consagração das nossas vidas. Portanto, amados, nós temos acesso à presença de Deus. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, a cortina foi rasgada, né? O corpo de Cristo foi partido, o sangue de Jesus foi derramado para nos dar acesso à sala do trono, como nós cantamos aqui hoje à noite também, né? Há um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E esse sumo sacerdote é o nosso advogado. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Ele intercede por nós. Para nós podemos olhar para 1 Pedro 2,9 e dizer, vós sois sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Portanto, eu quero repetir aqui com os irmãos, nesta noite, quando nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa. Precisa ser uma grande celebração. Precisa ser a maior festa que a igreja faz. A Páscoa, portanto, amados irmãos, é a celebração do nosso acesso ao Pai. Nosso acesso à presença de Deus. Conquistada por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E que Ele está lá intercedendo por mim, por você, por nós. Amém? Você crê que e consegue enxergar isto, né? Ver Jesus lá diante do Pai, ver o inimigo querendo derrubar você, mas ver Jesus diante do Pai intercedendo por você, dizendo, olha, meu sacrifício lá na cruz do Calvário é maior do que toda e qualquer acusação do diabo, é maior que todo e qualquer pecado. Terceiro lugar, amados irmãos, nós vamos deixar aqui as exortações. São 3 as exortações que Hebreus deixa para nós. 3 desafios. Primeiro deles, lá no versículo 10, 22, ele diz assim, ó, aproxime-se de Deus pela fé. Aproxime-se de Deus pela fé. Em segundo lugar, apegue-se à esperança para viver. 10, 23. E no 10, 24, 25 é, aplique-se a amar o próximo. Detalhando esses 3 tópicos. Primeiro, aproxime-se de Deus pela fé. 10, 22.
Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. O primeiro desafio, amados irmãos, do escritor de Hebreus, para mim e para você, é para que nós nos aproximemos de Deus. Mas como é que eu vou dizer para uma pessoa que é cristã, que frequenta a igreja, né, que já está vivendo nessa fé, aproxime-se de Deus? Será que ela não é próxima de Deus? Muitas vezes não. Na escola você tem pessoas que são próximas de você, outras não. Na igreja você tem pessoas que são próximas de você, outras não. Até mesmo na família. Existe uma certa proximidade com um e o outro fica mais distante. Na igreja nos é dado, amados irmãos, esse direito. Né? Nos é dado esse direito, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, nos aproximarmos dos santos santos. Jesus está intercedendo por nós para que nós nos acheguemos. E Hebreus está dizendo, olha, aproximemo-nos, né? Se aproxime de Deus mais e mais. Ele diz assim, ó, sem máscara, né? Sem fachada de religiosidade, né? Busque a Deus com sinceridade de coração. Busque a Deus pela fé. Busque a Deus em novidade de vida. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, 10:22, e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água. Aproxime-se de Deus pela fé, sem hesitação, frequentemente, né? Todos os dias, diariamente, aproxime-se de Deus. Torne-se, como Abraão, amigo de Deus. Torne-se íntimo de Deus. Aproxime Deus com um coração sincero. Às vezes nós queremos e achamos que podemos enganar a Deus. Como nós enganamos as pessoas, quando a pessoa diz para você, bom dia, tudo bem? Você fala, tudo bem. Mas você está todo arrebentado, não está triste, está chateado, você, tudo bem. Por quê? Tudo bem. Para as pessoas, tudo bem. A pessoa não sabe mesmo, né? A pessoa procura o Senhor com um coração sincero. Diga para o Senhor, eu não estou bem não. Não dá para enganar Deus. Não dá para ser desonesto com Deus. Diante do Senhor, nós precisamos ser genuíno. Né? Não dá para enganar o Senhor. Temos que se aproximar de Deus com essa convicção de fé, amados irmãos. E creia numa coisa, não há nada que te exclua da presença de Deus. Esse é um fato. Você pode se aproximar, porque ninguém pode te afastar da presença do Senhor nosso Deus. E lá em Ezequiel 36, 25, 26, 27, ele diz assim, ó, então aspergerei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza, a sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Aproxime de Deus com fé. Ele quer derramar água limpa sobre a sua vida. Aproxime-se de Deus. Caminhe do lado de Deus. Caminhe com o Senhor nosso Deus. Vamos lembrar de uma expressão assim de aproximar da Bíblia? Quando o Senhor disse para Felipe que Felipe deveria ir para uma estrada deserta e veio aquele carro com o eunuco e o Senhor disse, Felipe, aproxima-te desse carro. E Felipe saiu correndo e começou a andar ali do lado daquele carro. Aproxime-se de Deus. Esteja ali do ladinho de Deus. Seja íntimo de Jesus. Tem um cântico muito antigo nosso, né? Que diz assim, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Que você possa cantar esse louvor e sentir que você tem caminhado com o Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, o segundo desafio é apegue-se à esperança para viver. Esperança. Apegue-se à esperança para viver. Versículo de número 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Amados irmãos, quantas pessoas já perderam a esperança? Quantas pessoas estão completamente
longe de tudo e de todos desanimados. Mas o livro de Hebreus nos traz esse encorajamento, para que nós possamos nos apegar à esperança viva que está em Cristo Jesus. Você ficou esperando em homens, você ficou esperando em pessoas, você ficou esperando em fatos deste mundo. Ele diz: apegue-se à esperança que está em Cristo Jesus, essa esperança viva. Apegar-se com firmeza à esperança e que professamos, pois Deus é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? E a nossa esperança é em Cristo Jesus. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E nós podemos esperar nele que não vai falhar. Hebreus 8, 28 a 30 diz assim, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele te chamou, te colocou, então você fica tranquilo, que Ele está ali, abriu o caminho e está ali intercedendo por você. Por que você está com medo? Por que você está assustado? Celebre a Páscoa, pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Apegue-se a essa esperança viva. Deus prometeu nunca te deixar. E tenha certeza, confie, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Portanto, amados, nos aproximemos de Deus pela fé, apegando-nos à esperança viva em Cristo Jesus. Mais e mais debaixo dessa graça maravilhosa, sabendo que a sua esperança no Senhor não é em vão. E para concluir, aplique-se a amar o próximo e a prática de boas obras. Aplique-se ao amor ao próximo e à prática da ação social. Versículo de 24 a 25, ele diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não tem como dizer que não. Por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Eu creio que o dia do Senhor está bem próximo. Eu dou glórias a Deus por isso, porque coisas que nós estamos vendo, eu não gostaria de estar vendo. Coisas que nós estamos vivendo, eu não gostaria de estar vivendo. Mas nós estamos vivendo e vivendo. E essas coisas vão ficar muito difíceis para aqueles que confiam no Senhor. Está chegando a perseguição para a igreja. Está chegando a perseguição para a vida daqueles que querem permanecer fiel ao Senhor. Está chegando a perseguição para aqueles que querem permanecer fielmente na palavra do Senhor nosso Deus. Está chegando a mim, está chegando a você. Porque querem relativizar a Bíblia. Querem reescrever a Bíblia. Querem combater o que está escrito na Bíblia. Querem estar em desacordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Isso está chegando. Para mim, está chegando para você. É o final dos tempos. Por isso, aplique-se em praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Aplique-se em amar o seu irmão. Começa lá na sua casa. Veja como é que estão as coisas lá em casa. Depois você vai lá para o seu trabalho. Veja como é que é o seu relacionamento com as pessoas lá no seu trabalho. Como é que você pratica esse amor cristão lá no seu trabalho. Depois você olha para esse amor lá com o seu vizinho. E aí depois você vem e olha como é que você está no seu relacionamento na vida da igreja. E pratique esse amor.
esse amor de Cristo Jesus. Não podemos, amados irmãos, nos dar o luxo de desanimar. Não podemos dar o luxo de desanimar. Precisamos nos aplicar nesse amor e exortar os irmãos que não deixem. Versículo 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como é o costume de muitos. Precisamos esforçar. É necessário um esforço de cada um nesse tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos uns dos outros. Que a perseguição não esteja dentro da igreja, mas que a igreja esteja preparada para a perseguição que está vindo de fora. Devemos nos reunir intencional e regularmente no templo, nas casas, despertando, encorajando. Tem alguém que está afastado? Chame para perto. Tem alguém que não tem nas reuniões? Traga para a reunião onde você participa. Mas faça isso com zelo, com alegria, com admoestação, chamando realmente a responsabilidade. E eu concluo aqui, lembrando com os irmãos aquilo que nós falamos nessa noite. Primeiro, temos acesso ao Santo dos Santos por intermédio de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Segundo, Jesus é o nosso sacerdote. E Ele intercede por mim e por você. Só que Ele é um justo juiz. Nós não conseguimos enganá-lo, não. Ele é justo juiz para interceder por nós diante do Pai. Ele não vai dar aquilo que nós não merecemos ter. Para isso, vem as 3 exortações. Se aproxime o mais que você puder de Deus. Se aproxime o mais que você puder de Deus. Se apegue a essa esperança, que em Cristo Jesus há salvação e vida eterna. Porque no mundo, o mundo vai perecer. Se apegue a essa esperança que está em Cristo Jesus, porque o mundo vai perecer. E por último, aplique-se ao amor, ao incentivo. Não abandone a fé por nada nesse tempo. Muitas coisas vão vir para você abandonar a sua fé, mas não abandone. Não abandone a igreja, né? Porque não existe cristão sem Cristo. Não existe cristianismo sem igreja. O cristianismo, ele é praticado dentro e na vida da igreja. Então, eu quero convidar você, juntos, celebrarmos uma Páscoa. A Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde nós temos acesso, onde nós temos um intercessor. E onde nós somos desafiados a nos aproximar mais e mais de Cristo. Feche teus olhos.